Oi, 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 oi. Hoje a gente tá aqui para falar sobre amamentação. Hoje começa a ISMAN 2020. Vou adicionar aqui a Carol, que é a minha parceira de hoje. Vou pesquisar aqui algumas coisas que eu não consegui estudar do jeito que eu gosto. Opa, peraí. Como é que faz Oiê, pra deixa eu ligar? pegar um fone de ouvido, deixa eu ver se eu tenho um fone de ouvido aqui, peraí. Não Ok. tenho. Ah, Perdi. oi, amore. Deixa eu gritar, deixa eu buscar um fone. Pera. Eu não gosto de Tá. fazer sem. Pronto, daqui a pouco uma criança traz um fone pra mim. Tá. Eu ia dizer que sábado com criança em casa é sempre mais desafiador, mas agora a gente tá em pandemia, então elas sempre estão em casa, então é sempre desafiador. Não tem o que fazer, é sempre desafiador. O meu também tive que negociar o celular agora há pouco. É, eu tô fazendo com o celular dos meus, porque o meu celular tá com problema, ele não salva as lives. Aham, Então, a gente não pode perder esse conteúdo, né, Carol? Então a gente tem que adaptar. verdade. Oi, querida! Hoje a gente tá começando o ISMAN 2020, né? Exatamente. Semana de amamentação começando. Não poderíamos deixar sem por conta da pandemia. É claro que é muito mais gostoso fazer presencial, encontrar as pessoas, falar com as pessoas, olhando no olho delas, né? A gente não vai ter isso esse ano, mas não por isso a gente vai deixar passar em branco, não pode. E foi muito legal, assim, que vou contar um pouquinho como é que foi a iniciativa, assim, né? De repente, vamos fazer. Quando a gente viu, estava fazendo, estava organizando. Cada uma tava com o seu tema, foi bem legal, super rápido. E às vezes fica melhor assim, né? Fazer as coisas assim mesmo inesperado, né? É, e foi bem assim, né? Foi praticamente num sábado, de um Foi. sábado para o outro. Aham, E exatamente. mulheres, quando se juntam em torno de um assunto, em torno de um tema em comum e de um desejo e de uma militância, né? De um, de um, de um tema que todas são apaixonadas, a gente faz as coisas acontecerem, né? A gente mexe nas É, estruturas e faz acontecer. E aí estão exata, doulas, educadoras perinatais, consultoras de amamentação, enfermeiras obstetras. Isso que tu sim. falou, calor no peito, isso mesmo, Aline. É, Oi, com certeza. Thalita, meu amor. Diretora da DOSC junto comigo. Te amo, tá? Está aí dias difíceis, mas Mulheres Unidas a gente se apoia e se cuida. A Anne também faz parte da nossa equipe, Faz aqui parte da organização. desse grupo Aline, lindo que a gente está formando. Então vamos falar sobre o que é a ISMAN, né? A ISMAN é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, né? E que aí não o mundo, né, não percebendo que uma semana não é suficiente para falar de aleitamento materno, considerando todas as implicações que a amamentação, os impactos que ela traz na saúde não só do bebê e não só da mulher, mas como saúde pública mundial, né, e não só no Brasil também, mas em todo o mundo, de todas as pessoas, saúde física, saúde emocional, saúde psicológica, né, em prevenção de outras doenças, em sistema imunológico. Isso foi se estendendo e hoje a gente não fala mais em semana mundial, né? A gente fala em mês mundial da amamentação e no Brasil a gente tem então o agosto dourado, né? Então a gente fala de um mês todo de. Eu não gosto de usar a expressão comemoração, né? Porque considerando que o Brasil é um país que tem 54 dias de aleitamento materno exclusivo, a gente não pode falar em comemoração, né? A gente tem que falar em movimentos em prol da valorização pela amamentação. exatamente. A gente tem, eu estava até fazendo uma pesquisa que a gente tem uma leve melhora
ainda quase nada significativa na adesão da amamentação. Foi um estudo que foi feito e publicado na Revista de Saúde Pública, em que notaram que houve um aumento na adesão até 2006. Só em questão de datas, assim, para as pessoas terem uma ideia, né? Começou a ter essa preocupação através da Organização Mundial da Saúde, Unicef, lá na 1990. 10 anos depois, o Ministério da Saúde resolveu pegar a Semana da Amamentação para o Brasil mesmo e se organizar. Ele ser o responsável por organizar a Semana da Amamentação, né? E então, de 99 até 2006, houve uma melhora em relação a índice de adesão de amamentação. De 2006 até 2013, estabilizou. A princípio, que a gente sabe, esse estudo foi publicado na revista em 2017, então, por enquanto, o que a gente sabe é que houve uma estabilização. Ainda a gente não teve nada muito ascendente, nada muito positivo para a mudança. Então, houveram políticas públicas que foram positivas, mas ainda não é o suficiente e está longe de ser, porque é exatamente como você falou, a gente tem esse dado de 54 dias de amamentação exclusiva e também existe o dado mundial, que é de menos de 40% de adesão mundial de amamentação exclusiva. E desses menos de 40%, 45% persiste amamentando até os 2 anos de idade. Então, quando a gente vê que é menos de 50% no mundo e no Brasil, a gente tem uma estatística muito baixa de adesão ainda, 54 dias de amamentação exclusiva, a gente quer dizer que antes dos 2 meses, a amamentação já desandou, já está sendo complementada, ou com fórmula, ou através de outras formas. É muito impactante isso ainda, porque a gente também tem o dado, né, uma projeção de que 13% da mortalidade infantil mundial poderia ser evitada com amamentação exclusiva até o 6º mês e continuada até os 2 anos de idade. Então, hoje em dia, as pessoas estão começando a ter um pouco assim de noção de porcentagem, que veio a pandemia, né? E aí, 5% da população vai ficar gravemente afetado pela pandemia. Só 5%. Não, mas dentro de um dado populacional, 5% é um número gigantesco e isso vai fazer a saúde colapsar. Então as pessoas olham, né? Mesmo dentro de uma população, é um número muito significativo. Quando a gente fala da população de crianças mundial, né, 13% de mortalidade que poderia ser evitado é criança, gente, é muita criança. É muita criança. Então, não, é uma situação que a gente precisa melhorar, né? E a gente trouxe, então, essa questão do papel da sociedade na amamentação, que é muito importante, né? Como que a gente pode, como cidadão, melhorar essa questão, né? E eu vejo que a gente pode dividir aí, talvez, dividir a sociedade em alguns grupos, né? Quando a gente vai falar de estratégia, a gente pode dividir em questão de profissional de saúde, de comunidade, de empregadores de empresas, né? Aonde essa mulher e esse bebê estão inseridos nesses grupos, a gente consegue subdividir, né? Gestores públicos, né? Gestores públicos, exatamente. Falar de Eu vejo política que pública para puerpério e amamentação é fundamental. é fundamental. Fundamental. A gente tem, Falar de assim, essa direito política. trabalhista, né? Se a gente falar de direito trabalhista, eu acho que a gente começa. Acho que eu, né? Eu, nesse meu olhar sempre de olhar do direito do trabalhador, do direito da mulher, do direito da criança, eu acho que se a gente começar a pensar daí, né? Já te interrompi, né? Bem Não grossa. imagina, não imagina. E é exatamente isso que você falou, porque a gente vê que houve uma epidemia de desmame na década de 70, que foi quando a mulher foi totalmente inserida no mercado de trabalho, né? Houve tanto essa questão da mulher ir para o mercado de trabalho, como uma epidemia de divulgação de fórmula,
uma mega ascensão da indústria de leite e de fórmula, né? De leite artificial. E Mamadeiras, leite naquela, chupetas. exatamente, naquela época não tinha regulação nenhuma, né? A regulação que a gente tem é a NBCal, e ela começou em 88. Então, da década de 70 até 88, a gente tem quase 20 anos de total exposição da mulher que desmamou, sem nenhum tipo de apoio, né? E depois, a NBCal em 2006, ela foi regulamentada mesmo, né? E ela é uma norma que começou a retirar as propagandas, porque antes era muito descarado, passava propaganda de fórmula, Uhum, não uhum. existia nenhuma informação para a mulher que ia comprar, né? Ela ia comprar a fórmula totalmente na inocência de que ela estava fazendo o melhor para o seu bebê. Então houve o pensamento e a naturalização de que o leite materno era fraco, de que por que dar o leite materno se ela tinha como ter a possibilidade de comprar um leite que era feito para ser mais forte. Então houve assim realmente uma questão cultural que foi totalmente naturalizada. E E a que gente pode persiste até falar hoje, né? exatamente, tem reflexos até hoje. É recente, Essa- né? Quando a gente fala de É, história, 20 anos, é 30 ontem. anos atrás é muito recente. Então a gente 30 com certeza anos é a minha idade, 20 anos é a minha idade, mas ainda bem novinha. Não, brincadeira. Eu tô com 37 e isso foi um pouco depois próximo da minha geração. E aí a gente lembra daquele período muito, muito clássico para quem estuda amamentação, para quem estuda leitamento materno, que foi a inserção da Nestlé na África, né? Quando a Nestlé, o NAN, né? Hoje a gente tem outras marcas, né? Aptamil, etc., mas em especial o NAN, quando ele entrou na África, houve uma imensa mortalidade infantil. Porque as mulheres. Carol, tá dando uma travadinha, acho. Porque as mulheres Deu? passaram a acreditar. Não, voltou. Acreditar que o leite artificial realmente era mais eficiente do que o leite materno. Né? Então, elas ganhavam uma lata de NAN, de leite artificial, na maternidade e aprendiam a manusear ele lá na maternidade. Só que lá na maternidade, elas tinham água suficiente, água potável, de qualidade, o leite era ofertado. Só que quando elas iam para casa, elas não tinham condições de comprar o leite. O bebê já estava acostumado à mamadeira, né? Então já tinha uma pega errada, já tinha uma dificuldade inicial na amamentação. Quem trabalha com aleitamento materno, a gente vai falar na segunda-feira, né, sobre as dificuldades, os desafios da amamentação. Então, isso já traz uma nova dificuldade, isso já traz um novo desafio, quando o bebê pega errado, fissuras, mastites. Então, já tinha um agravamento. A água potável era uma situação mais desafiadora, é ainda até hoje, né, na África. E no interior do Brasil, né, gente? Em No muitas interior do Brasil situações, em muitas também, regiões do Brasil também, né? Então, que um é onde a vídeo gente muito, um continua documentário, tendo alta de mortalidade infantil, né? Ainda tem. exatamente. Ainda temos uma taxa muito alta de mortalidade infantil, e é nesses lugares que as mulheres seguem acreditando que o leite materno é fraco, que o leite materno é insuficiente, né? E, e que por elas não terem um alimento adequado, uma alimentação adequada, o seu leite também não vai ser adequado o suficiente para o seu bebê. E isso é uma absurda mentira, né? Ainda que a É, mulher tenha uma alimentação deficitária, o seu leite vai ser adequado para o seu bebê. Né? O corpo então, da mulher vai ser capaz de dar conta e de nutrir o bebê adequadamente. a E aí, naquela perfeição não época, as tem mulheres. limite. E aí, as mulheres na África e ainda hoje no interior do Brasil, o que, que elas fazem? Né? E faziam e seguem fazendo. Colocam menos quantidade de leite na mamadeira, usam uma água que não é uma água apropriada, e aí os bebês passam a morrer de desidratação, Exatamente. de desnutrição. E aí a gente segue tendo, não só na África, mas também no Brasil, em alguns lugares do Brasil, e não vamos pensar que isso é muito longe da nossa realidade local, crianças morrendo por desidratação, e até os 2 anos a gente continua. Até os 2 anos, né, Carol, que a gente fala que é mortalidade Até infantil, né? a amamentação ela entra como protetora da mortalidade infantil até os 5 anos. Uau! Uhum. Então,
Então, O impacto é realmente muito grande, né? muito significativo. Então, eu, assim, trabalhei como enfermeira assistencial até ano passado, e quando você ia investigar a história da internação de algumas crianças, e você conseguia perceber bem nitidamente que foi bem quando aconteceu a substituição da amamentação, em algum momento em que houve essa quebra, ou então crianças que têm uma história de doença respiratória, principalmente alergias, são crianças que não tiveram amamentação durante tanto tempo. E é claro que, né, a gente não jamais deve culpar a mãe disso, né? Quando a gente fala de apoio da sociedade, a gente já primeiro precisa falar de tirar qualquer sobrecarga das costas materna, Sim. mas é realmente isso. A gente não consegue dar continuidade na amamentação no Brasil porque não existe apoio de nenhum dos lados, né? E como consequência, a gente vai ter sim o aumento de comorbidades na saúde das crianças, principalmente. Então, ainda tem criança sendo internada, né? E a gente sabe que a amamentação é um fator. Não é que nunca mais vai existir criança internada, né, gente? Não é isso. Mas a gente sabe que a amamentação, ela sempre vai ser um fator de proteção para as principais doenças que são responsáveis pela internação de crianças. Então, além da mortalidade, a gente também pode, com a amamentação, diminuir esses índices de comorbidades infantis, né? Então, a amamentação ela tem muitos benefícios, né? Como você já começou falando da questão física, emocional, cultural também. E também tem a questão econômica, porque quando a gente fala que criança não para de ficar doente, a gente tem um impacto econômico muito grande também na saúde pública, né? Então, tudo isso tem a ver com economia também. As pessoas são tão preocupadas com a questão econômica hoje em dia, né? Fala-se Uhum. tanto, né? Quando a gente pega para falar em doença, nessa pandemia, as pessoas também ficam tão preocupadas com a questão econômica. E a gente tem um impacto econômico muito grande em relação à não adesão da amamentação, né? Em contrapartida, em 2019, a indústria de leites artificiais lucrou quanto que foi que não lembro. Peraí, mas foram bilhões. Deixa eu ver, só queria ver se eu tenho o dado aqui certo. 71 bilhões. A Uau! indústria de fórmula lucrou em 2019, sendo que a maior crescimento de vendas foi em países de baixa e média renda. Meu Deus. Então, Sim, assim, né? Porque se a gente observar quais são as políticas públicas dos países de primeiro mundo, se a gente for olhar Inglaterra, Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, me ajuda com outros países, a política pública deles de puerpério, de amamentação e de cuidado com a criança e a infância, é um puerpério, uma licença maternidade ampliada, uma licença parentalidade ampliada, né? Pode ser uhum, dividida entre mãe e pai, de até 2 anos, de suporte para essa mulher, para ela seguir amamentando. Então, assim, é toda é, uma política pública diferenciada e que compreende a saúde da mulher e do bebê como fundamentais na prevenção das doenças, como fundamentais para a prevenção, inclusive, de gastos de saúde pública desnecessários. Né? Então, mudar esse olhar é fundamental, mudar o olhar de que a mulher gestante, que a mulher puérpera, dá despesa para as empresas, que ela dá despesa para o poder público, isso muda completamente a visão e o investimento que é feito na saúde pública, né? Isso tira, dessobrecarrega, existe essa expressão? Não sei que não outra expressão. existe, a gente, tudo bem, A a gente gente inventa, inventa, eu né? não sei, mas eu acho que existe sim. Então, dessobrecarrega todo o nosso Aham. sistema de saúde, nosso SUS, tão amado, tão querido, que dá conta de tanta gente de uma maneira tão importante, pode não ser excelente, mas é muito melhor que existe em muitos lugares, Uhum. através de um entendimento da importância do cuidado com a mulher gestante, com a mulher puérpera, com a lactante e com o bebê recém-nascido, com a criança que está chegando. Né? Exato. Então, assim, ao invés de as empresas de leites artificiais lucrarem 70 e poucos bilhões, né?
a gente podia estar prevenindo outras doenças, porque isso é só do aleitamento. Se a gente for olhar a indústria farmacêutica que lucra com xarope, com remédio, com vacina, o que mais? Com internação. Meu Deus, aí a gente vai lá embora, né? A gente vai Abrangências estratosféricas, né? E com quando a gente suplementação vê alimentar para as pessoas para as crianças que têm deficiência de vitaminas, deficiências de introdução alimentar, que tem N restrições alimentares, tanto alérgicas quanto de paladar, realmente, porque acaba sendo viciado, né? Porque a gente tem que lembrar que o leite artificial é leite de vaca desidratado. As pessoas às vezes não fazem essa conexão, né? Então, o leite de fórmula não é um leite inventado no laboratório. Ele é um leite de vaca desidratado, às vezes um pouco melhorado e com muito açúcar. Então, às vezes a gente fica naquela de, não vou dar açúcar para o meu bebê até os 2 anos, mas ele está sendo alimentado com fórmula. Então, o paladar dele já fica viciado com açúcar. Ou pior, os compostos, né? Que estão com tudo. E nessa pesquisa que eu acessei também houve um aumento significativo do consumo dos compostos nos países de baixa e média renda. Então, quando a gente pega para ver o lucro que teve em 2019 por parte dessas empresas, e a gente tenta pensar naquele dado de que estabilizou de 2006 a 2013, será que a gente está realmente dando ré agora, nessa fase que a gente está? Provavelmente, porque quanto maior é o lucro dessas empresas, sinal de que a amamentação está realmente cada vez com menos adesão, né? Então, quando a gente fala da questão do papel da sociedade, né, e que eu sempre gosto de falar isso, que qualquer pessoa precisa ser um incentivador da amamentação. Precisa. Então, dentro da tua família, você tem mais afinidade com esse assunto, você pode ser o incentivador da amamentação dentro da sua família. Você deve ser incentivador da amamentação dentro da sua comunidade. A gente precisa de mais pessoas que tenham entendido a importância do tema para começar a divulgar para as pessoas. E isso tem que ser uma questão que se multiplique, né? Em questão de políticas públicas trabalhistas, como você falou, a gente precisa urgentemente ter uma licença aumentada. Não adianta nada o Ministério da Saúde publicar em seus cadernos de saúde que a amamentação exclusiva até o 6º mês é importante, sendo que no Brasil a licença maternidade não chega até isso, né? Sendo que e a licença maternidade, o auxílio maternidade, muitas vezes ele só é liberado depois de 4 meses. A mulher pare seu bebê, né? O bebê recebe seu bebê, pare, né? Pare o bebê. E a licença maternidade só chega 4 meses depois. Então, quer dizer, ela está voltando para o trabalho e aí que começa a receber a licença maternidade. Gente, até esse tempo, essa mulher aconteceu o quê? Ela viveu de fotossíntese? Assim, nessa as fase coisas têm que acontecer. Pelas primeiras semanas. Deu uma travadinha. Voltou? Voltou. Uhum. Exatamente, né? Com 4 meses, ela já passou pelas primeiras semanas de dificuldade, ela já passou pela pojadura, ela já passou pela fase mais complicada da amamentação. E se ela não tem uma questão financeira que a ajude, que dê o suporte para ela já vai ter passado por todas essas dificuldades sem muitas vezes o apoio de pessoas e também essa questão financeira totalmente significativa, né? Então tem muitas coisas que precisam ser quando recebem, né? A Anne falou, exatamente. A gente teve uma pergunta sobre o que são os compostos. Eu queria que tu respondesse. Uhum. Os compostos, eu não sou nutricionista, não sou talvez a pessoa que entenda totalmente desse assunto, mas eles entram como um substituto do leite com adição de açúcar e vitaminas sintéticas, né? Então, por exemplo, a criança depois ali da introdução alimentar já de preferência, né? Pelo menos isso.
que não se alimenta bem, por exemplo. Ela é seletiva com alguns alimentos, e aí existe essa proposta, essa promessa de que esses compostos vão suprir as necessidades nutricionais da criança, né? Sendo que, na verdade, quando a gente fala da amamentação e do quanto a amamentação é importante até o 6º mês, e depois vai ter uma introdução alimentar, que também é uma coisa muito importante, que a gente vai ter até uma live sobre isso, de uma nutricionista com uma pediatra. Quando Vai tudo ser isso lindo. acontece, quando tudo isso acontece bem, né, quando a mulher tem a oportunidade de se expor a uma situação de que ela vai ter uma amamentação bem sucedida até o 6º mês e só exclusiva e com uma boa introdução alimentar, essa introdução alimentar também é mais tranquila. Então, a chance da aceitação da criança aos alimentos é muito maior, é muito mais alta. Então, a chance da mãe achar que precisa de qualquer tipo de suplementação, de complementação de compostos, que teoricamente vão dar mais nutrientes para a criança, não é necessário, porque ela vai também iniciar a introdução alimentar com mais tranquilidade e menos seletiva, né? Então, tudo isso agrega na saúde da criança, agrega economicamente, porque daí, nesse caso, a criança já vai começar a consumir os alimentos da família, você não vai ter que gastar dinheiro com esses compostos, e a Organização Mundial da Saúde não gosta de incentivar os compostos, inclusive diz que não tem valor significativo algum nutricional para a vida das crianças. A Organização Mundial da Saúde não incentiva. Então, quando a gente fala da amamentação, a gente realmente fala do momento que a criança nasce, em médio e longo prazo. Porque a criança que mama o leite materno, ela já tem pesquisas que comprovam isso, né? Que ela entra em contato com os sabores dos alimentos desde cedo, já reconhece esses sabores, já naturaliza esses sabores. Então, quando ela começa a introdução alimentar, aquilo já não é uma coisa tão diferente. Agora, a fórmula, por exemplo, ela tem um sabor muito característico, único, nunca vai mudar. E a criança que fica muito exposta à fórmula, quando ela vai ter a introdução alimentar, que geralmente a criança que está com fórmula desde o começo, ela já começa também a introdução alimentar antes, né? Também tem Sim. isso. Tem criança que começa a introdução alimentar já com 4 meses, né? Então, E muitas vezes, justamente pela questão econômica, né? Para dar uma exatamente, aliviada, porque o leite é caro. Né? exatamente. Eu nem sei quanto tá uma lata de leite hoje. Mas eu lembro que eu comecei É caro. eu comecei a introduzir a fórmula com os meus gêmeos, eles tinham 4 meses. E eu lembro que a gente comprava de caixas, assim, caixa fechada. E era muito dinheiro que a gente Mas gastava. aumentou, tá caro. E fica inviável, assim, economicamente. Inclusive, eu já fiz postagem sobre isso, do quão economicamente é pesado você bancar uma alimentação com fórmula desde o começo, É economicamente muito. e também em relação à saúde, né? Sempre. Então, assim, Era muito. o Na leite época já materno. eram uns R$ 30 a lata. Era muito É, caro. Isso faz exato. 10 anos, Não, né, mas gente? tá Então, mais assim, alto, tava já era caro. 46, se eu não me engano, agora. Meu Deus. Isso não dura uma 40. semana. Assim, se a gente for falar de famílias em situação de privilégio, né, que tem lá seu salário fixo, que tem emprego, direito, todos os direitos, que, né, que vivem em uma situação privilegiada, classe média, enfim, né? Tudo Uhum. isso, a gente ainda está falando de uma situação que pesa no orçamento. Se a gente for falar da grande maioria das famílias brasileiras, é insustentável. Insustentável. Insustentável para a maioria das famílias brasileiras. E aí, Qualidade nutricional vai cair muito e a chance de doenças também, né? De também. comorbidades. E aí a gente vai somando com todas as outras vulnerabilidades que a gente tem, e isso precisa é, entrar como a Fernanda está falando aqui, levar o assunto para as orientações de escola infantil. Né? A gente precisa fazer com que esse tipo de informação chegue no maior número possível de pessoas. Chegue na A unidade gente, básica de saúde e que chegue com qualidade, que isso chegue de uma maneira acessível, mas que chegue de uma maneira assim que as pessoas consigam compreender.
né? Que consigam fazer essa reflexão e de sensibilização também, né? Porque Naturalização, né? Porque é uma questão de cultura. E cultura a gente não muda de uma hora para outra, mas eu penso que essa frase assim é um pouco cômoda demais, né? Fica nessa, a cultura não se muda de uma hora para outra, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? não Então se muda de uma precisa hora para outra, mas de começar, pouquinho em pouquinho a gente muda, né? exatamente, precisa começar do atendimento primário da rede de saúde, precisa começar da unidade básica de saúde, precisa ir até as creches. Eu percebo assim conversando com mulheres que ainda existe uma resistência muito grande por parte das creches em oferecer o leite materno quando essa mulher precisa retornar ao mercado de trabalho por conta da licença maternidade que é curta. E o método de oferta do leite também a creche às vezes não quer também se sensibilizar com isso e opta sempre mais pela mamadeira do que qualquer outro método que possa que vai provocar uma confusão de bico e de fluxo, que vai fazer com que aconteça o desmame. Então, olha só quantas consequências a gente tem, né? Começa sempre ali na saúde pública, na saúde primária, e as repercussões não param, não vão parar. E é uma questão de naturalizar o processo, mais políticas públicas, mais tato também da comunidade de começar a se interessar por esses assuntos e eu sempre penso que a gente precisa levar esses assuntos para a comunidade, precisa levar, precisa achar os líderes comunitários das comunidades, puxar uma conversa sobre isso, fazer com que essa pessoa seja uma incentivadora desse processo. E a gente precisa, urgente, é para ontem, assim. Eu vejo que não dá mais para esperar. E aí eu preciso te lembrar que a gente está falando de as líderes comunitárias, porque quando a gente fala de liderança comunitária, a gente está sempre falando de mulher, né? Exato. São as mulheres que lideram as comunidades, são as mulheres que unem as famílias, né? E as famílias que moram perto. E a gente precisa, sem nenhum interesse aqui, tá? Vou deixar bem claro. Apesar de eu ser pré-candidata, mas eu não estou falando de mim nesse momento, estou falando de um geral, assim, a gente precisa colocar outras mulheres, colocar mulheres como gestoras públicas e mulheres em espaços públicos de poder, porque essas pautas são pautas de mulher, são pautas Exato. de mães. E não adianta a gente acreditar que os homens vão olhar para isso, que os homens vão pegar isso com a mão do mesmo jeito que a gente pega, que a gente Uhum. entende, porque isso não acontece. E ainda assim, ainda quando elas estão nos espaços, na gestão de poder, nas esferas de poder, ainda assim, quando a gente tem um gestor maior, que é um homem, é difícil de romper essa barreira. Então, assim, quando a gente fala de Nesse política pública atual e de gestão. momento que a gente vive, eu não vejo também uma perspectiva da figura masculina absorver esses conteúdos e lutar por isso neste momento, mas também é uma questão de mudança de cultura que a gente precisa, urgente também. É isso, né? A gente precisa de mais mulheres no poder. E os homens precisam começar também a se empoderar dessas informações e naturalizar os processos. Afinal, né, a gente tem homens envolvidos na questão da amamentação quando são parceiros, né? A gente sabe que a gente tem um número altíssimo de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento, né? 5,5 milhões de crianças, então a gente sabe o quanto de criança que não tem desde o começo de suas vidas a figura paterna do seu lado, né? Então, mas os homens que estão ao lado das mulheres, eles precisam naturalizar esse processo. Precisam. E eu acho que quando a gente começar a fazer esses homens naturalizarem o processo dentro de casa, é bem provável que quando a gente falar na dimensão de gestão desses homens na saúde pública, os que tiverem, também vão estar mais atentos a esse assunto. Mas isso realmente são cenas dos próximos capítulos, né? Neste momento que a gente precisa mesmo, realmente, e sempre, não só agora, mas sempre, é realmente a participação de mais mulheres na saúde, na política. Não tem como falar de saúde sem política.
Tem pessoas que torcem o nariz para mim quando eu falo isso, mas eu não tô nem aí, eu não ligo, né? Pensa Porque pra mim, não tem. amor, como é que é o negócio? Não, exatamente. Não tem como falar de saúde sem falar de política em nenhuma esfera de saúde, principalmente quando a gente fala de saúde materna e infantil. A gente não pode esquecer que a gente tem consequências irreparáveis do quanto a saúde da mulher foi subestimada, a saúde infantil, direitos das mulheres e direitos das crianças foram também escrachados durante anos e a gente precisa. Já existe uma iniciativa para isso há algum tempo, mas ainda a gente tem muito pouco resultado para a gente E dizer que a gente estamos em está num momento de cenário retrocesso. ideal. Oi? Desculpa. E estamos em momento de retrocesso. Momento de retrocesso, exatamente, né? Quando a gente acha que a gente vai ter um respiro, que a gente A começa gente é a ver algumas atropelada de coisas, novo. a gente é sucateada de novo. Mas tudo bem, a gente sempre resiste, né? A gente sempre resiste, não tem Há muitos problema. milênios a gente resiste, né? Cansa, cansa, mas a gente não desiste, É. né? E um dos trabalhos muito importantes que a gente faz em âmbito mais íntimo daí, né? Menos amplo, mais fechado, quando a gente faz os nossos atendimentos, é com relação ao trabalho com os homens e com as avós, né, Carol? Porque Exato. se a gente lembrar que a gente vem de uma geração de mulheres que já não pariram mais, né? A gente vem dessa transição. Né? Nós, quando temos nossos filhos, a gente lembra que, e quando a gente vai atender, a gente também faz esse resgate, né? A gente vem de mães que viram, que foram nascidas em casa, né? Elas nasceram em casa, Uhum. mas pariram em hospitais de forma ou violenta ou através de cesarianas, né? Muitas vezes desnecessárias, e foram amamentadas durante muito tempo, muitas vezes Uhum. desmamadas para poder, porque a mãe estava já amamentando outro irmãozinho, Uhum. mas não amamentaram, né? Tem uma lacuna aqui nesse meio do caminho. E aí uma das coisas que a gente faz é fazer esse resgate, essa valorização desse empoderamento da mulher que vai gestar e que vai parir também, né? E esse encontro dessa lacuna, assim, desse descompasso que existe dentro da nossa geração, né? Exato. De buscar essa referência que muitas vezes a gente não tem, né? Não tem na gente, dentro do nosso DNA, digamos assim, né? Dessa nossa memória, A memória uterina, amamentação memória de bebê. A amamentação, se a gente for analisar assim historicamente, ela é mais sucateada desde todos os tempos do que o próprio parto. A gente sabe que o que aconteceu com o parto é uma coisa inexplicável, não existe um motivo que justifique, né, tirar a questão do parto domiciliar. A gente sabe que estava acontecendo um aumento de mortalidade materna, mas nada justificava eles terem colocado o parto dentro do hospital sem qualquer tipo de preparo e nada. Simplesmente colocaram o parto dentro dos hospitais e resolveram fazer o que achavam que era necessário, né? A gente sabe que um grande tempo da obstetrícia foi sem embasamento científico. E isso por parte dos próprios profissionais, inclusive eu, que sou enfermeira obstetra, falo isso. Durante muito tempo, a obstetrícia não foi embasada com muita ciência, não. Era mais aquela coisa do costumismo. Eu aprendi assim e vou repercutir isso. Não tinha evidência científica. Diferente de outras especialidades da área da saúde mesmo, tá? E quando a gente fala da amamentação, a mulher, ela sempre foi incentivada a não amamentar. Por uma questão de enxergar a mulher como um objeto do homem. Durante muito tempo, desde que iniciou-se o patriarcado, a mulher perdeu espaço também na amamentação, porque ela passou a ser vista como algo que precisava satisfazer o homem. E os homens não gostavam da amamentação. Na era patriarcal ali, iniciando o patriarcado, né? Eles queriam as mulheres para eles queriam interromper a amamentação quanto antes, e a amamentação passava a ser coisa de quem tinha ama de leite, né? As mulheres paravam de amamentar
e a ama de leite amamentava as crianças. Então, sempre teve. O parto, a gente sabe que existe a lacuna, como você falou super bem, existe uma lacuna na história do parto, mas a amamentação, desde o início da era patriarcal mesmo, ela sempre foi desestimulada. A amamentação, o corpo da mulher, ele foi visto ali na instituição do patriarcado, ele passou a ser visto como um corpo de produção. Exato, A função dele é produzir crianças, né? exato. Então, e quando uma mulher está amamentando, ela não está fértil, né? Tanto que a gente fica sem menstruar durante bastante tempo, né? Enquanto a gente amamenta, o nosso corpo está para nutrir o nosso bebê, a gente não está disponível sexualmente. Então, Uhum. quanto antes a gente tirar esse bebê dessa mulher, mais rápido essa mulher vai estar pronta para produzir outro bebê. Então, assim, Exato. é muito violento a gente pensar que nós fomos construídas socialmente dessa maneira, né? E Pavoroso. se a gente pensar, a gente ainda tem muitas, isso ainda vive dentro da nossa sociedade, né? Velado. Velado, Velado não é atualmente, falado. mas atualmente cada vez mais escrachado, na minha opinião. Como A você gente disse, junto com esse retrocesso que veio aí, né? A gente volta a ouvir as situações assim de que eu não quero amamentar porque eu quero voltar para academia, eu não quero voltar porque eu quero colocar silicone, eu não quero colocar porque eu não quero que meu peito fique feio, que meu corpo Ah, fique feio, né? Que são muitos mitos na realidade, né? Tudo isso é mito, pode ser desconstruído com evidências científicas, com estudos científicos, mas a gente uhum, tem de volta esses discursos de apropriação dos nossos corpos, objetificação dos nossos corpos. E aí sim, como exato. tu falou, as mulheres entregavam seus bebês para as amas de leite, porque as amas de leite não eram propriedade de outros homens, né? Eram mulheres livres e estavam para este serviço. Este era o serviço delas, amamentar os filhos de outras mulheres. E nesse É, caminho, muitas vezes elas não amamentavam os próprios filhos, o que é uma exatamente. outra grande violência, né? Elas perdiam seus Exatamente. filhos porque elas amamentavam os filhos de outras mulheres e ganhavam dinheiro com isso, né, outras rendas através disso. E aí, então, elas podiam se sustentar e sustentar os filhos que restassem a partir disso, né? E isso só mudou, e aí é que vem uma coisa muito, muito maluca, né? Isso só mudou há muito pouco tempo, há 150 anos atrás, com a chegada, adivinha do quê? Da fórmula. Diga. Ah, sim, sim. Aham, aham. Não, E com o fim da a escravidão, fórmula. né? Com o fim do processo de escravidão também, né? Porque até o processo de escravidão continuou, né? Isso seguiu muito tempo. Com certeza. E a gente passou por ciclos, né? E dentro de todos esses ciclos que a gente está falando, desde desses séculos passados, todo que a gente está falando, a mulher sempre esteve em desvantagem. E as crianças também, né? Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa de mais políticas públicas, a gente precisa de apelo popular das pessoas começarem a dar importância para esses assuntos, começarem a divulgar dentro de suas comunidades, naturalizar. Eu sempre falo que precisa ser naturalizado o assunto de amamentação e de parto. A gente precisa naturalizar, porque só assim que a gente vai desmistificar, que a gente vai fazer cair por terra tabus, que a gente vai conseguir fazer as pessoas entenderem que isso é o mais seguro, o mais correto, o mais fácil. Claro que a amamentação não é fácil, Uhum. mas em questão de praticidade, né? De você fabricar o seu próprio leite, você estar ali, não ter que preparar nada para o seu filho, é muito mais vantajoso. A gente sabe que a amamentação traz consigo muitas vezes dificuldades, são dificuldades que muitas vezes levam ao desmame, mas porque as mulheres não têm esse suporte, falta suporte para as mulheres lidarem com essas dificuldades. Então, eu acho que a gente precisa. é, o caminho é longo, mas a gente precisa naturalizar o assunto de amamentação e parto. A gente precisa começar sempre daí. A gente E isso precisa, acho que, vai contra o naturalizar a sistema, nossa, né, Michele? Isso vai contra o naturalizar a sistema. existência feminina, né?
Exatamente, naturalizar a Naturalizar existência. a mulheridade, o ocupar todos os espaços, né? A não nos restringir a amamentar nos banheiros, não nos restringir a ir para o quarto amamentar, não deixar de frequentar os lugares porque está amamentando, porque tem um bebê. Tem alguém Aham. comentando que a sua mãe amamentou muito a Luciana. A minha tia, falando da minha mãe que amamentou a minha prima. Naquela época era muito comum, né, tia? Hoje a gente sabe que não existe essa recomendação, né, pelo Ministério da Saúde, da amamentação das mulheres amamentarem outros filhos, né? Mas a gente sabe também da importância da questão do banco de leite, né? E quando a gente fala de banco de leite, a gente fala de doação de leite materno, que é uma coisa que ainda não está tão naturalizada na nossa sociedade também. Muitas mulheres não Uhum. doam leite materno, né? Então, principalmente naquele período de apojadura, que a mulher está com aquele excesso de produção de leite, essa questão da doação precisa ser naturalizada. A gente sabe que banco de leite não existe em todas as cidades, né? Mas aqui em Tubarão a gente tem e a gente precisa incentivar as mulheres à doação de leite materno. Eu não sei, eu sempre falo isso para as mulheres em consultoria, mas isso também precisa ser levado para a atenção básica, dentro dos postos de saúde, falar dessa possibilidade de doação, desde sempre também é muito importante. Porque a gente não tem leite sobrando o tempo todo, né? Não é durante toda a amamentação que a gente vai Né? ter leite sobrando. A gente tem aquele excesso de leite ali por 3, 4 dias. Depois Exato. a produção regula, e aí a gente tem que esperar que outra mulher que tenha tido um bebê, que esteja apoiando, faça a doação. E esse leite, ele é Raras são as fundamental. mulheres que produzem tanto em excesso assim, né? De conseguir. Mas é que as mulheres acham, elas acreditam que o normal é esse, né? Ter aquela Uhum. mama cheia o tempo todo. Se não tá cheio o tempo todo é porque tem um problema, sabe? Então, essa questão do mito de que a produção tem que ser sempre em excesso, em excesso, em excesso. Nossa, Não, a eu produção tem que sofri com ser o isso. ideal para o seu bebê, né? Eu Então, sofri. isso, e a gente precisa divulgar essa questão da doação de leite materno para os bancos de leites, né? Entrar em contato com o leite materno, com o banco de leite, ver qual a maneira que tem para doar o leite materno. Geralmente, alguns bancos de leite têm o serviço de ceder os recipientes para Uhum. armazenar. Eles orientam também como que faz, buscam em casa quando é na mesma cidade. Então, tem muita coisa Aqui em que a gente Tubarão eles pode. fazem esse trabalho, vieram buscar aqui em casa quando eu tive a Catarina. Dos gêmeos eu Uhum, tive hiperlactação, então eu tinha leite para os dois e mais dois, assim. Doei uhum, bastante, guardei um pouco também. E aí uhum, usava com eles quando eu precisava sair. E da Catarina eu só tive na pojadura mesmo e depois não tive mais. Mas eu liguei, eles vinham buscar ali naquele início e depois não tive mais. E é uhum. fundamental, é muito importante para os bebês que estão lá na NEL. E não tem o suficiente, não tem leite suficiente para os bebês que estão na NEL. Nem sempre as mães que estão lá, em função de toda a carga emocional, de toda a carga hormonal também, não tem leite suficiente para amamentar seus próprios bebês. É todo um trabalho que é feito com as mães de bebês prematuros para conseguirem fazer a amamentação dos seus próprios bebês. Então, é muito importante o processo de doação de leite. Assim, é fundamental para a manutenção da vida Esse daquelas período crianças. de pandemia, né, que as pessoas estão tão ligadas nessa questão da pandemia, que os puerpérios também estão mais difíceis, porque a rede de apoio também não está tão ativa. Inclusive, a gente vai ter uma live sobre isso, né, sobre essa questão da amamentação em tempos de pandemia. É sempre importante, assim, que quem puder contribua com a doação de leite nesse tempo de pandemia, que é bem importante também. E as gestações estão sendo muito difíceis, né? Tudo, tudo, As, tudo muito as difícil. mulheres que eu tenho acompanhado de forma online, assim, tem sido bem desgastante. A gente vê, assim, o emocional delas bastante fragilizado, a insegurança também, né? Mas a gente já pode adiantar aqui que pode amamentar, tá, gente? Bem tranquilo, não tem problema, né? Refuso de A melhor EPIs, por coisa a acaso se tiver com fazer. suspeita de Covid, né? Mas Uhum. sigam amamentando, porque é a melhor vacina que a gente tem. Inclusive, o leite materno já
já foi pesquisado como um dos potenciais, uma das Transferidores potenciais de corpos, né? de anticorpos e potenciais formas de utilização para a própria vacina também. Acho que teve alguma coisa Sim, nesse sentido, né? E sim. eu acredito muito, tenho muita fé nisso. E acho Essa que gente, é um dos muitas caminhos. A pesquisas gente, novas com leite materno estão saindo agora, né? E isso é enriquecedor, porque cada vez mais a gente percebe o quanto o leite materno é potencialmente perfeito, né, para a saúde das crianças. E também outras pesquisas estão sendo destinadas para outras áreas, né, nessa questão de imunização. Mas realmente agora, nesse período de pandemia, a situação tá bem. Para quem está passando por uma gestação e por um puerpério, tá bem complicado. Esses dias uma mulher me falou assim, era o segundo filho dela. Ela me disse: no meu primeiro filho, eu já sabia que eu iria reviver o confinamento do puerpério. Porque o puerpério, ele é confinante. Não sei se existe essa palavra, né? Acabei de inventar a palavra também, Michelle. vamos O criar o puerpério, nosso dicionário, Carol. e ela falou assim, ela falou, eu sabia que eu ia reviver isso no meu segundo, mas pelo menos no meu primeiro, eu tinha algumas pessoas por perto para me ajudar. Nesse segundo, não tô tendo ninguém, porque assim, minha família não colabora, eles não estão querendo deixar de sair, eu não quero receber visita, tô sendo taxada por isso, tô sendo, além de toda essa questão do julgamento que existe no puerpério, que a mulher muitas vezes se esgota por essa questão energética mesmo de Uhum. julgamento, de palpites, a mulher que quer ter uma postura de proteção durante essa pandemia, que está passando pelo puerpério agora, está passando uma situação muito mais difícil, muito mais desgastante energeticamente. A gente está no momento atípico da sociedade e a chave, a palavra que virou chave, e já estou quase ficando com o rancinho dela, é empatia, né? Mas aquela empatia real, né? Vamos ter empatia por aquilo que precisa ter empatia, né, gente? Não ter É, empatia por aquelas, por quem está realmente numa situação vulnerável, por quem realmente está numa situação que precisa de um olhar cuidadoso, de um olhar de mais respeito, né? E uhum. quem está 100% exposto e fragilizado fisicamente e emocionalmente, né? E nesse momento, se a gente pode falar de alguém nessa situação, a gente está falando de uma mulher e de um bebê, né? Exato, Carol, a gente está exatamente. chegando nos nossos últimos minutos. Queria te agradecer, né? E Eu agradecer a também, todas as outras mulheres que estão aí nessa empreitada junto com a gente nessa semana. Eu sei que para ti também deve estar sendo assim, mas eu queria colocar aqui que, para mim, como doula, como mulher, estar afastada das gestantes, estar afastada das puérperas, dos bebês, estar acompanhando o parto de forma distante, online, ou fazendo encontro, às vezes presencial, mas com distância longe, sem poder a gente tocar em nunca imaginou ninguém. que ia ter que fazer isso, né? Não, assim, é praticamente impossível orientar a massagem à distância, não conseguir, não poder tocar. Isso para mim está sendo assim, eu chego a ficar emocionada, porque dói demais no meu coração. Uhum, Chego a engasgar, assim. E uhum, fazer esse movimento da Semana Mundial de Amamentação também tem essa troca. Daqui 2 semanas a gente tem a Semana Municipal de Humanização do Nascimento, em que a gente uhum. fazia roda de gestante, a gente fazia encontros, a gente fazia oficinas. E ter que fazer tudo isso de forma virtual me arrepia, porque eu estou sentindo muito. Se tem uma coisa que está me fazendo falta, chama abraço e roda de mulher. Porque por mais Exatamente. que a gente faça Com certeza. virtual, não é a mesma coisa. Assim, Não, não é a mesma coisa. Está sendo importante fazer o movimento virtual, mas com certeza, né? A presença, ela é tudo, assim, em questão de atendimento, atender puérperas à distância também é muito desafiador, porque eu acho que puérpera precisa muito de abraço, precisa muito de presença, precisa muito de calor, né? E a gente não consegue fazer isso fisicamente, está sendo difícil assim de suprir essas necessidades que elas têm.
Mas a gente faz, a gente tenta, a gente se desdobra e a gente está tentando fazer da melhor forma possível. E apesar do distanciamento social, a gente vai ter até mamaço. Até Então, mamaço a gente vai e ter, não vai vai ser ficar sem. gostoso, e vai É, ser gostoso, e vai ser bom, e a gente vai se encontrar, e vai encontrar todos os neném, e as exato. peitudas. É, Então já fica o pessoal, convite, né, gente? aham. Fiquem atentos aí que a gente vai ficar disparando sobre uma massa. Agora, já teve as mulheres da organização do grupo já começaram a falar do mamaço, mas essa semana a gente vai disparar. Vocês vão ver mamaço correndo na timeline de vocês o tempo todo. Não tem problema se vocês enjoarem, a gente vai continuar falando, mas a gente quer que vocês participem, porque eu acho que vai ser uma maneira tão legal da gente juntar assim mulheres que estão passando pelo processo de amamentação, mulheres que já passaram pelo processo de amamentação, que vão poder ser ombro dessas outras mulheres, e assim a gente vai, né? Não para, é uma corrente que não para. Uhum. Eu acho que o Amasso vai ser show de bola. Tô bem animada mesmo. Espero que as pessoas É. compareçam. Vai ser bem legal. E as mulheres que estão sozinhas em casa, né? Estão sozinhas, que estão lá É, olha passando seus só. perrengues, né? Vão poder dividir essas experiências de pandemia e amamentação e puerpério junto. Carol, amor, e um beijo. É, eu acho. Um beijo, querida. Pode falar, eu já fui. Não, não. Não, a gente vai falando mais sobre o Amasso durante a semana. É isso aí. A Carol tem mais uma live, né, Carol? Ou mais duas? Não, mais uma na quinta-feira com o Marcos, com o osteopata. Com a osteopata. Eu tenho mais uma na sexta com a Fernanda sobre amamentação e política pública. Se eu não me engano, é alguma coisa assim, que agora eu já não sei de tanta live que eu ando fazendo nessa minha cabeça. Mas eu vou É, publicar. E aí tem uma massa também. E tem mais um monte de live durante essa semana. E a gente vai ficar aí perturbando a vidinha de vocês. vai ter bastante Carol, live. A amor. programação tá muito linda. Tá mesmo. E a gente tá muito feliz. E depois vocês continuem atentas, porque depois vai vir a Semana Municipal de Humanização do Nascimento, que a gente vai, ó, arrasar. Vai ser mais uma. Vai ser maravilhoso. Carol, minha linda, um Obrigada, beijo. Michele. Obrigada por participar. Tchau. Tchau, tchau. Até as outras lives. Beijo, beijo, beijo. Até as outras lives. Aham. Tchau, tchau. Tchau, tchau.